Ainda no terceiro capítulo de Gênesis, podemos encontrar as consequências positivas, como Deus procurando por nós e tentando nos resgatar, e também as consequências proféticas. Por exemplo, em Gênesis 3:15, temos a primeira profecia messiânica. Não temos que esperar até o capítulo 12 de Gênesis, com a história de Abraão, para ouvir falar no maior plano de Deus, a salvação ou a redenção. Em Gênesis 3:15, Deus nos fala sobre o seu grande plano, quando ele diz à serpente: "Eu farei com que você e a mulher sejam inimigos uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará a descendência dela." Sabe, essa é uma profecia messiânica. Se você entende do que esse versículo está falando, essa é a primeira dica das Escrituras que afirma que Deus trará alguém a este mundo e esse alguém irá consertar as coisas. É claro que há muitas consequências negativas para a mulher, para o homem e a mulher. A mais séria dessas consequências negativas, encontrada no final desse capítulo, é o que chamamos de divórcio com Deus. Eles estão divorciados de Deus, eles são banidos do jardim. A aplicação disso tudo é em que daí santo é incrível. É possível que a aplicação disso possa ser a mensagem de Deus escrita dessa forma: se vocês não aprenderem a colocar a minha palavra em primeiro lugar e interpretar todas as suas necessidades na luz da minha palavra, se vocês não perceberem que vocês vivem de toda a palavra que foi dada por mim a vocês, então vocês serão expulsos do planeta. Eu acho que isso é possível mesmo em nosso tempo. No fim desse capítulo nos é dito que uma espada flamejante guarda o caminho para a árvore da vida. Deus e o homem estão separados, e o único caminho pelo qual o homem pode voltar é através da espada flamejante. Muita gente acredita que a espada flamejante é uma imagem de Jesus Cristo, a palavra da vida, porque Jesus é o único caminho de volta. Quando ele veio, ele disse: "Eu sou o caminho e não há outro." Aquela espada flamejante também pode ser uma imagem da palavra de Deus, porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Portanto, de uma forma bastante real, a palavra de Deus é o único caminho de volta à árvore da vida. No capítulo 4, vemos outra consequência da queda do homem. No capítulo 4, temos a descrição de conflito na visão de Deus, porque Deus quer que entendamos o conflito como ele é. Estamos em conflito com nós mesmos. Estamos em conflito sempre com nossos colegas, maridos e esposas. Estamos em conflito com nossos filhos, nossos pais. Temos conflitos entre patrão e empregados. As greves são constantes e, é claro, temos os conflitos entre nações. O conflito é um de nossos maiores problemas. Em Gênesis capítulo 4, Deus nos mostra alguns fatores que causam conflitos e algumas soluções que podem ajudar a resolver esses conflitos. Ele nos mostra essa verdade através da história de dois irmãos. Esses dois irmãos se parecem muito com a gente. Seus nomes são Caim e Abel. Está escrito que foi ideia de Caim fazer uma oferenda a Deus. Já que Caim era um lavrador, um fazendeiro, ele ofereceu esse tipo de oferenda a Deus. O seu irmão Abel era um pastor e ofereceu um animal como oferenda. Ambos levaram oferendas a Deus. Se você ler a história cuidadosamente, vai perceber que Deus não estava muito satisfeito com Caim como homem. Caim não era aceitável aos olhos de Deus. Portanto, Deus não aceita a oferenda de Caim. Observe cuidadosamente. Então é dito que Deus estava satisfeito com Abel. Temos duas palavras aqui que eu gostaria de apresentar a você nesse ponto. Essa palavra vem do grego. A primeira é exegeses. Essa é uma bela palavra que significa extrair de um verso da Escritura tudo o que está dentro desse verso. Nos seminários, estudamos grego porque pretendemos ser estudantes da Bíblia ou pastores. No primeiro ano, estudamos a gramática grega. Se você estudar o grego por 4 anos, os próximos 3 anos serão exegese. Isso significa que você estudará as Escrituras e irá interpretá-las.
Exegese é quando você chega num verso das Escrituras em grego e tenta extrair desse verso tudo o que essas palavras em grego dizem. Es significa fora de. Exegese significa, então, extrair de um verso tudo o que ele diz. A outra palavra é o oposto de exegese em grego, que é eisegese. Eis em grego quer dizer o oposto de eis. Eis significa dentro. Então, exegese e eisegese quer dizer que você vai até um verso da Escritura e lê dentro desse verso algo que não está explícito. Isso é bobagem. Conforme você for aprendendo as regras para o estudo da Bíblia, vai descobrir que isso é uma grande bobagem. Já vimos exemplos disso no relato da criação em Gênesis, onde muita gente acha que houve uma catástrofe entre os versos 1 e 2. Isso simplesmente não está lá. Isso é ler dentro das Escrituras alguma coisa que não está lá. Quando lemos a história de Caim e Abel, é fácil ler algo que não esteja lá. Caim não foi instruído a trazer um sacrifício animal. No livro de Levítico, as pessoas eram instruídas a trazer oferendas de grãos, se era com grãos que eles trabalhavam. Portanto, a oferenda não era a questão mais importante nessa história. É óbvio que a questão mais importante não é a oferenda, é o homem. No capítulo 11 do livro de Hebreus, há um comentário sobre essa história. E esse comentário diz que Abel, através de sua oferenda, deu seu testemunho de que era correto como homem. Percebemos que Deus se preocupa mais com o homem do que com a sua oferenda. A história aqui é a seguinte: Caim é o senhor inaceitável. Eu não creio que a Bíblia explique por que ele era inaceitável. Ele era assim. E é claro que Deus sabia disso. Abel é o senhor aceitável. Agora o senhor inaceitável e o senhor aceitável trazem uma oferenda a Deus. E Deus rejeita a oferenda do senhor inaceitável. O senhor inaceitável, diz a Bíblia, fica zangado e deprimido. Ele estava zangado, muito zangado. Mais uma vez estamos ficando sem tempo aqui e eu gostaria de me despedir de você, deixando um dever de casa hoje. Leia essa história bastante conhecida de Caim e Abel. Veja se você pode encontrar alguma aplicação dessa história que possa ajudar as pessoas que vivem sempre zangadas ou deprimidas. Conforme você estiver lendo a história, faça essas perguntas. 1. O que a história diz? 2. O que significa? 3. E o que significa para mim? Se você estiver zangado ou deprimido, veja se consegue encontrar alguma ajuda nessa história tão conhecida.